Fala galera, boa noite. Hoje eu vou estar falando sobre fazer projetos de fundação sem laudo de sondagem. Será que isso é possível? Como que você deve proceder? Então acompanha no vídeo aí comigo que eu vou comentar um pouquinho sobre o assunto. Uma coisa muito recorrente entre os engenheiros, principalmente engenheiros que estão começando, é sobre faz todo o projeto estrutural da obra, chega na hora de fazer as fundações e ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque não tem um laudo de sondagem. Talvez você tenha oferecido o laudo de sondagem para o teu cliente e o cliente não tenha aceitado. Ou vamos falar da realidade das obras aqui no Brasil. Nas cidades do interior, galera, cidades mais do interior, não há ninguém que faça laudos de sondagem. E mesmo assim as obras acontecem, tá? Então eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, que eu poderia ser hipócrita e dizer não faça projeto se não existe o laudo de sondagem. Porque a realidade nas cidades menores, cidades do interior, obras de pequeno porte, é de ser feitas sem a sondagem, muitas vezes, tá? Isso aqui não é uma recomendação de que você deve fazer o projeto sem sondagem. Isso aqui é para quem está numa situação dessas e quer saber como proceder da forma mais segura possível, tá? Primeiramente, pessoal, eu gostaria de alertar que quando você não tem a sondagem e você vai fazer o projeto, né? Você calculou toda a estrutura, chegou na hora das fundações, está sem sondagem, independente de o seu cliente ter se negado a fazer, então, meu cliente que não quis fazer, ou você nem ter falado para o cliente, a responsabilidade é do engenheiro civil, tá? É do responsável técnico. Qualquer problema que possa dar, você vai ser penalizado. Muito simples de resolver isso. Deu um recalque de fundação. Existia laudo de sondagem? Não existia? Ok. Vai ser um erro de projeto, erro de execução, mas vai ser do responsável técnico, tá? Então, você deveria ter esse laudo de sondagem para te proteger. Agora vamos falar da realidade. Pablo, eu moro no interior, ninguém nunca ouviu falar de laudo de sondagem. Para mim, trazer uma empresa aqui vai custar R$ 10.000 para fazer um furo de sondagem. E é uma casa de pequeno porte, né? Uma Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Que se duvidar, pessoal, numa Minha Casa Minha Vida ali, você vai gastar 3.000 na fundação, 4.000 na fundação, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco de coerência quando vem falar sobre esse assunto. Tá, então como que eu devo proceder, tá? Tudo que eu falei aqui, pessoal, para te deixar de alerta, tá? Porque eu não estou orientando ninguém a fazer sem sondagem, tá? Agora vamos falar como você pode proceder nesse tipo de situação, né? Qual é a forma mais segura, então, já que você se colocou nessa situação? Galera, qualquer coisa que você faça quando você não tem a sondagem é um chute, tá? É um chute que você está dando, tá? Provavelmente, você tem dois caminhos possíveis que eu vejo nisso. Ou você vai superdimensionar a tua fundação, ou você vai chutar errado e vai subdimensionar a tua fundação, tá? Dificilmente você vai acertar exatamente ali. Qual que é a melhor forma então de você proceder? É trocar ideia com alguém, tá? Alguém da região, certo? Vou fazer uma obra lá na cidade tal. Tem algum conhecido teu que já projetou lá? Troca uma ideia. Pede para ele, cara, que tipo de fundação você costuma usar? Aí vocês usam mais estaca ou mais sapata? Você já vai ter um norte para onde partir. Vai lá no terreno, olha a obra vizinha. Pô, várias obras que eu já me deparei tinha uma construção recente vizinha. Eu lembro quando eu estava iniciando, pessoal, que eu me deparei com esse tipo de situação, tinha uma obra vizinha que eu me lembro que a recém tinha sido ficado pronta. E eu perguntei, o proprietário estava lá, eu perguntei, sabe o que foi utilizado nas fundações? E ele me disse, foi utilizado bloco, né, sapata, de 80 por 80 em todos os pilares, tá? Era uma casa sobre pilotis que ele tinha feito. Então, mais ou menos eu estimei a carga. Conta ali, uma casa sobre pilotis tem 50 metros quadrados, né? Eu contei a quantidade de pilar, dividi mais ou menos a área pela quantidade de pilar, vi mais ou menos a área de influência que deveria ter. No pilar de maior carga, quanto que pesa uma estrutura, né, pessoal? Ela vai pesar ali na faixa de 1 tonelada por metro quadrado.
Estimei e chegava em torno, ele tinha uma sapata de 80 por 80, tá? Que ele tinha medido, e eu estimei que chegava em torno de 15 toneladas nos pilares da obra dele, né? Então, se eu tenho aqui, ó, 80 por 80, qual que é a área? 6.400 centímetros quadrados. Chegava a 15 toneladas, 15 mil quilos dividido por 6.400, eu tenho uma resistência, mais ou menos, desse solo ali da região de 2,3 quilos por centímetro quadrado, tá? Mas daí você tem que ter uma coerência também, pessoal. É um solo argiloso, tá? Naquela região. Uma argila acima de 2 quilos é uma argila já boa, uma argila rija já, tá? Então, obviamente que eu não utilizei os 2,3 quilos, tá? Eu me lembro que naquela situação eu utilizei em torno de 1,8, 1,7 quilos por centímetro quadrado, né? Botei um fatorzinho extra de segurança. Então, a melhor forma de você proceder quando não tem a sondagem é olhar as obras vizinhas e ver o que foi feito. Porque se a obra está lá, está funcionando, legal. Claro, isso não justifica 100%, pessoal. Dificilmente uma obra vai apresentar o recalque imediato, tá? Errou na fundação assim, se não errar muito feio, não vai apresentar o recalque imediatamente. Às vezes leva 3, 4 anos para manifestar uma patologia de recalque de fundação, tá? Então tem que ter esse alerta também, tá? Sempre joga para menos a resistência do teu solo, tá? Uma outra alternativa, galera, que você pode ter é você ter a ideia do seguinte: quando tu faz o SPT, né, o número de golpes lá que você dá, o NSPT, por exemplo, 10 golpes, quantos quilos 10 golpes representa, né? Quanto que resiste de fato? A tensão admissível, né, que já tem o coeficiente de segurança. A fórmula para a resistência do solo é muito fácil. Você pega o número de golpes e divide por 5, tá? É uma fórmula simplificada. E você já acha, por exemplo, 10 golpes aguenta 2 quilos por centímetro quadrado. Então, uma outra coisa, galera, que você pode ver é, por exemplo, aqui, ó. Olha uma argila. Uma argila de 11 a 19 golpes já é uma argila rija, galera, que já começa a ser uma argila de consistência mais dura, tá? Então você não pode exagerar também nesse sentido, tá? Ó, vamos supor, não tem nada lá, não tenho sondagem, não recomendo, né? Não tenho sondagem, não tenho obra vizinha, tô sem nem tiro no escuro. Vê na região como um todo. O que que você tem ali? É costume usar sapata? É costume usar estaca? Utiliza estaca, né? Uma outra forma, pessoal, que você pode fazer daí é assim, ó, você tem que ter essa noção, tá? Eu acabei de te falar mais ou menos como que você extrai a resistência a partir do número de golpes, né? Você tem que saber, galera, que para uma argila de aproximadamente 10 golpes já é uma argila rija aqui, ó. 11 golpes já começa a ser uma argila rija. Então uma argila bem dura, tá? Então você teria ali para uma argila média 6, de 6 a 10, né? 6 dividido por 5, ela resiste 1,2 quilos por centímetro quadrado, tá? Então você tem que ter essa noção, tá? O que é uma argila dura, média, Pablo Rígia? Gente, não tem como medir assim na fala, assim, você ser um mestre dos mestres do solo, tá? Eu não saberia te passar essa experiência aí, para você avaliar sem ter nenhum dado, tá? Mas é mais para você ter uma noção, galera, para não chutar tão alto quando você for chutar. Quando você não tem sondagem, nada, você pode se permitir gastar um pouco mais na fundação, entre aspas, né? Porque mesmo assim pode ser, galera, sem conhecer as camadas, que tem uma camada muito mole lá de solo, né? Então pode acontecer, tá? Então por isso que é importante você trocar ideia com um profissional mais experiente, tá? A galera aqui que faz aqui na região, muitas vezes vem trocar uma ideia comigo, eu passo todo o conhecimento que eu posso passar, tá? E sempre alerto. Quando for estaca, galera, a ideia é parecida, tá? Já pode chegar na obra e perguntar pro cara, viu, o que que vocês fizeram de estaca nessas obras menores? Geralmente o pessoal, botamos uma estaca de 30 centímetros com 4 metros embaixo de todos os pilares. Você estima a carga e bota, pô, se ele botou 30 centímetros, 4 metros, e a carga que chega é 5 toneladas, cada estaca dessas eu posso considerar que existe 5 toneladas. Calculei minha obra, chegou 20, eu vou botar 4 estacas embaixo, por exemplo, tá? Como você pode lidar em relação a estacas. Troca ideia com mestres de obra, com pedreiros, né? O pedreiro com certeza não é a primeira obra que ele está executando, tá? Se já tem o pedreiro da obra. Pergunta, viu? Na outra obra que você fez, o que vocês costumavam utilizar? O que vocês utilizaram? Troca essa ideia, pessoal, troca essa experiência na humildade, assim, tá? Pode chegar tranquilo e dizer, viu? Eu tô calculando as fundações lá pro pedreiro, chega e diz, o que tu tá acostumado a trabalhar? Com sapata, com estaca?
É, que tamanho de sapato que você está acostumado a utilizar? Para a gente ver aí se mais ou menos vai ficar assim, sabe? Só para trocar essa ideia e ver, tá? Para você ter um norte, beleza? Outra coisa que eu destaco, galera, é, é que muitas vezes já aconteceu de não ter o laudo de sondagem e a gente ter botado estacas no projeto, por ser comum naquela região ser estacas, e ao perfurar estacas dá em rocha. Então, às vezes o pessoal já tinha montado toda a ferragem da estaca, tá? E deu uma rocha. Não vai dar para aprofundar muito as estacas, a rocha era bem superficial. Então, para não acontecer esse problema, é interessante que você faça um furo teste às vezes no terreno também, tá? Não vai ter sondagem. Faz um furo teste, aí tu pergunta para o próprio operador da máquina, e aí, foi difícil esse terreno? Ele te diz, ó, esse terreno aqui é um terreno duro, esse aqui é um terreno mais mole, foi fácil de descer, tá? Ah, pede para um cara com uma retro, se estiver escavando o terreno, já pede, viu, abre um buraco aqui, vamos dar uma olhada nas camadas do solo. Você pode ver, às vezes tem ah, algum segmento de rocha ali no meio, então já aumenta um pouco a resistência do solo, tá? Então fica atento a esses parâmetros, tá? Não tem muito que eu possa te dizer além disso que você pode fazer, né? Faça com bastante cautela, com bastante cuidado, se você for fazer assim, e saiba que o risco é seu, tá? Espero ter ajudado com esse vídeo, galera. Se te ajudei, deixa o like, acompanha a gente, deixa um comentário aí, tá? Galera, não venham me apedrejar, tá? Eu sei que ninguém gosta de falar a respeito desse assunto, todo mundo finge que não existe isso, mas existe, tá? Na prática existe, em cidades menores existem, obras pequenas são feitas assim, tá? Lembra que antes de existir todo o cálculo, galera, a obra já existe há muitos anos, tá? Então, o conhecimento, a experiência, o conhecimento de obra, ele não deve ser ignorado, tá? E você pode sim trocar ideia e aliar com o conhecimento teórico, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo aí.